Wallace Reid. Wallace Reid, nascido em 24 de janeiro de 1891, foi o radiante protagonista de Hollywood na era dos filmes mudos, um símbolo de vitalidade e charme puro. Com um sorriso deslumbrante e uma graça sem esforço, ele cativou o público em todo o país. No entanto, por trás de sua persona triunfante na tela, estava um homem assombrado por lutas pessoais e profundo remorso. Sua ascensão meteórica à fama foi manchada pelas sombras de uma vida pessoal tumultuada. Em um ato final comovente, o último desejo de Reid foi ser enterrado com uma lembrança modesta, mas profundamente simbólica. Um medalhão de prata contendo uma fotografia querida de sua amada esposa. Este relicário íntimo, um testemunho silencioso de amor duradouro e arrependimento, encapsulava seu desejo mais profundo de redenção e lembrança. Entre o glamour dos rolos de filme e estreias glamorosas, servia como uma ponte entre a adoração pública e a tristeza privada. Sepultado em 26 de janeiro de 1923, sua sepultura humilde desmente o brilho de uma carreira que um dia iluminou a tela prateada. Mesmo na morte, o legado de Wallace Reid sussurra amor, perda e a tranquila dignidade de um homem que, em seus momentos finais, buscou consolo na memória duradoura de um amor que definiu sua existência. Hoje, sua memória perdura não apenas através dos filmes que o tornaram uma estrela, mas também por meio desse emblema terno. Seu último pedido permanece como uma terna e duradoura ode a um amor que tanto o nutriu, quanto o atormentou. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, nascido em 6 de maio de 1895, surgiu na cena do cinema mudo como o amante latino por excelência de Hollywood, cativando o público com seu charme magnético e presença ousada na tela. Vindo de origens humildes, Valentino rapidamente se tornou um símbolo de encanto exótico e romance apaixonado, com seu olhar penetrante e estilo impecável transformando cada filme em uma aula magistral de sedução. Sua ascensão ao estrelato foi tão rápida quanto sensacional, garantindo-lhe um lugar na história do cinema que transcendeu a era do cinema mudo. Tragicamente, no dia 23 de agosto de 1926, a vida de Valentino foi tragicamente interrompida, deixando fãs e colegas em profundo choque. Em consonância com um senso de finalidade discreta, seu último desejo foi ser enterrado em um jazigo emprestado no cemitério Hollywood Forever. Embora uma disposição modesta em comparação com sua persona maior que a vida nas telas, este pedido final ressalta a simplicidade pessoal por trás do mistério público da estrela. Ao longo dos anos, o túmulo tornou-se um santuário de seu apelo duradouro, atraindo inúmeros visitantes ansiosos por prestar homenagem ao homem que outrora redefiniu os ideais de romance e paixão no cinema, do início do século XX. Hoje, o cemitério Hollywood Forever é um importante sítio histórico. A cripta emprestada, preservada entre um conjunto de lendas do cinema, é mantida para visitação pública e estudo, oferecendo insights sobre a era inicial do cinema e o impacto cultural de Rudolph Valentino. Este marco informativo continua a servir como um ponto focal para aqueles interessados tanto no legado quanto na história palpável da era dourada de Hollywood. Harry Houdini. Harry Houdini, nascido em 24 de março de 1874, foi um mestre ilusionista e artista de fugas cujas façanhas desafiadoras da morte cativaram plateias em todo o mundo. Sua vida foi uma mistura de ousadia teatral e uma busca incansável para explorar os mistérios da vida e da morte. Mesmo enquanto deslumbrava as multidões escapando de correntes, camisas de força e caixões trancados, Houdini permanecia preocupado com o enigma final. O que está além? Sua fascinação pelo sobrenatural levou-o a um pedido final único. Em 31 de outubro de 1926, o mundo perdeu Houdini, mas seu desejo final assegurou que sua conexão com o desconhecido perdurasse. Ele pediu à esposa que realizasse uma sessão espírita de Halloween anual por 10 anos consecutivos, usando um código secreto que apenas eles compartilhavam. Um ritual clandestino destinado a confirmar contato do além. Este ato íntimo foi uma demonstração final de sua curiosidade inflexível e desejo de criar uma ponte entre os vivos e os mortos. Mantendo sua natureza pé no chão, Houdini foi enterrado em um caixão tradicional no cemitério Machpelah, desmentindo mitos persistentes de um caixão de bronze mais ostentoso. Hoje, o cemitério Machpelah é mantido como um local histórico que fornece contexto sobre os costumes funerários do início do século XX e serve como um testemunho da singular combinação de espetáculo e mistério de Houdini. Os visitantes podem explorar o local, que continua a provocar conversas sobre a vida extraordinária de Houdini e os segredos que ele levou além do túmulo. O cemitério Machpelah
onde Houdini descansa, continua a ser um ponto de interesse para estudiosos e entusiastas, proporcionando valiosos insights sobre as tradições funerárias do início do século XX e o misticismo que envolve um dos maiores artistas da história, Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, nascido em 23 de maio de 1883, tornou-se sinônimo de aventura de capa e espada e heroísmo atlético no início de Hollywood. Suas performances dinâmicas e energia sem limites o transformaram em um ícone cinematográfico, cuja influência se estendeu por décadas. A personalidade grandiosa de Fairbanks estendia-se além da tela de cinema, incorporando o espírito de liberdade e ousadia que cativava plateias em todo o mundo. Após sua morte em 12 de dezembro de 1929, seus arranjos fúnebres refletiram esse legado flamboyant. Inicialmente sepultado em um modesto túmulo no Forest Lawn Memorial Park, seus restos mortais foram posteriormente transferidos para o Hollywood Forever Cemetery, onde um elaborado memorial com um sarcófago de mármore foi erguido. Este impressionante monumento não só celebra sua carreira ilustre, como também oferece uma visão informativa sobre as práticas memoriais do início de Hollywood. Lon Chaney, Sr. Lon Chaney. Sr., nascido em 1º de abril de 1883, trilhou seu próprio caminho como o Homem das Mil Faces, cativando o público com seus papéis transformadores em filmes de terror mudos. Conhecido por sua habilidade de se transformar em personagens e transmitir emoções profundas sem palavras, o mistério e a arte de Chaney o destacaram em uma indústria em evolução. Em nítido contraste com o grandioso memorial de Fairbanks, Chaney escolheu uma despedida muito mais privada. Após seu falecimento em 26 de agosto de 1930, ele foi enterrado em uma cripta não identificada no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, honrando sua preferência vitalícia por privacidade e mistério. Juntos, esses desejos de sepultamento contrastantes fornecem um vislumbre fascinante dos valores pessoais de duas figuras lendárias, cujas contribuições continuam a moldar a história de Hollywood. Esses locais de descanso final são preservados para a educação e lembrança pública. Jean Harlow. Jean Harlow, nascida em 3 de março de 1911, surgiu na tela prateada como a deslumbrante loira platinada, cujo magnetismo e espírito conquistaram os corações de milhões. Sua ascensão meteórica em Hollywood foi marcada por uma mescla irresistível de glamour e vulnerabilidade, que a destacou em uma era definida tanto pela opulência quanto pela rápida mudança. Apesar de sua carreira luminosa, sua vida foi tragicamente interrompida quando faleceu em 7 de junho de 1937, deixando um legado enigmático que continua a fascinar historiadores do cinema e fãs. Em uma última homenagem profundamente pessoal à sua beleza icônica, Harlow foi sepultada em um vestido branco, um símbolo de seu estilo característico, cercada por imaculadas flores brancas dentro de um impecável túmulo de mármore branco. Este cenário cuidadosamente escolhido não era apenas uma questão de estética. Era uma declaração deliberada de pureza, graça e lembrança eterna. O túmulo, um monumento duradouro à sua carreira breve mas impactante, foi pago pelo seu devotado amante, William Powell, cujo gesto ressaltou a intimidade e admiração que marcaram sua vida pessoal. Hoje, este sereno local de descanso final é um marco informativo para aqueles que exploram as tradições do início de Hollywood, oferecendo insights tanto sobre a duradoura influência da estrela no cinema, quanto sobre os rituais pessoais que homenagearam sua vida. John Barrymore. John Barrymore, nascido em 14 de fevereiro de 1882, tornou-se uma presença marcante no teatro e cinema americano, conhecido por suas atuações magnéticas e presença impressionante na tela. Frequentemente aclamado como o grande perfil, a carreira de Barrymore foi um mosaico de triunfos dramáticos e provações pessoais, refletindo a natureza tumultuada, porém brilhante, de sua arte. Seu legado, imbuído tanto de brilhantismo quanto de complexidade, deixou uma marca indelével na evolução da atuação durante o início do século XX. Após sua morte em 29 de maio de 1942, os arranjos finais de Barrymore despertaram uma fascinação duradoura. Originalmente enterrado no cemitério Calvário, seu sepultamento tornou-se alvo de uma famosa brincadeira, adicionando uma camada de mito à sua já extraordinária persona. Eventualmente, seus restos mortais foram transferidos para o jazigo da família no cemitério Mount Vernon, na Filadélfia, um local escolhido para honrar as profundas raízes familiares e o patrimônio artístico que definiram sua vida. Hoje, o mausoléu da família é um local histórico informativo, oferecendo aos estudiosos e admiradores um vislumbre das práticas funerárias antigas e dos rituais pessoais que acompanharam a vida das figuras mais enigmáticas de Hollywood.
Este capítulo final de Barrymores continua a oferecer insights valiosos sobre a interação entre o legado público e a lembrança privada. William S. Hart. William S. Hart, nascido em 31 de dezembro de 1864, emergiu como um dos ícones mais autênticos do western no início de Hollywood. Suas interpretações duronas e a intensidade silenciosa definiram o arquétipo do cowboy, capturando o espírito da fronteira americana com um realismo que ressoava profundamente com o público. A presença de Hart na tela era uma mistura de determinação estoica e heroísmo discreto, qualidades que o elevaram além de mero celebridade para o reino da lenda. Fora das telas, ele era igualmente comprometido em honrar as tradições e paisagens que tanto inspiraram seus filmes. Em uma homenagem final e comovente à sua duradoura conexão com o Oeste, Hart fez um pedido singular para seu enterro. Ele desejava ser sepultado nos terrenos de sua querida propriedade na Califórnia. Hoje, esta propriedade é preservada como o Rancho e Museu William S. Hart, um monumento vivo à sua carreira lendária e à beleza selvagem da fronteira. Seu túmulo, marcado apenas por uma simples placa em uma modesta colina, reflete sua preferência pela autenticidade em vez da extravagância. Este memorial discreto oferece um contraponto silencioso à sua persona cinematográfica maior do que a vida, convidando os visitantes a contemplar o homem por trás do mito. O rancho agora serve como um marco educativo e histórico, oferecendo insights sobre a história inicial do cinema e o legado cultural do Oeste americano. O local de descanso final de Hart permanece como um lembrete pungente de sua dedicação em preservar o espírito de uma era passada. Um testemunho de uma vida que celebrou tanto a arte quanto a terra que retratou tão vividamente. W.C. Fields. W.C. Fields, nascido em 29 de janeiro de 1895, abriu um espaço como um dos comediantes mais idiosincráticos e ácidos de Hollywood. Conhecido por sua sagacidade mordaz e entrega distinta, Fields tornou-se um mestre da sátira, muitas vezes satirizando as absurdidades da vida com um charme travesso que cativava o público. Suas performances combinavam humor com um toque de melancolia, revelando uma personalidade complexa que era tão enigmática fora do palco quanto brilhante na tela. Embora Fields tenha brincado humoristicamente sobre preferir um lugar de descanso final em sua amada Filadélfia, seu enterro real tomou um rumo mais discreto. Após seu falecimento em 25 de dezembro de 1946, ele foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, onde seu túmulo é marcado por uma placa simples. Este memorial despretensioso reflete sua própria preferência por sutileza e autenticidade. Um contraste marcante com a persona pública extravagante que ele tão habilmente criou. Hoje, o Forest Lawn se destaca como um repositório da história de Hollywood, oferecendo a estudiosos e fãs uma janela para a evolução da arte cinematográfica inicial. O local de sepultamento de Fields, modesto em sua apresentação, continua a atrair visitantes intrigados por sua mistura única de humor e patos. Serve como um lembrete informativo de um homem cuja vida, marcada pelo espírito e contradição, permanece um tema duradouro de estudo e admiração nos anais da história do cinema. Teda Bara. Em uma era passada de filmes mudos e escândalos sussurrados, Teda Bara emergiu como uma figura enigmática cujo fascínio transcendeu a tela prateada. Nascida em 29 de julho de 1885, sua persona como a vampira por excelência cativou uma nação apaixonada por paixão proibida e mistério. Com um olhar que prometia tanto beleza quanto perigo, Bara criou uma imagem que era tão sedutora quanto desafiadora, uma rejeição deliberada ao espetáculo exagerado de Hollywood. Enquanto o público se maravilhava com suas performances, sua vida pessoal permanecia um enigma cuidadosamente guardado, adicionando camadas ao mito que cercava seu nome. Em um ato final que ressaltou sua individualidade, Teda Bara escolheu a cremação em vez das cerimônias ostensivas típicas de sua época. Seus restos foram tratados com meticuloso cuidado, refletindo seu desejo de ser lembrada por seus próprios termos austeros, ao invés de como parte do cintilante espetáculo de Hollywood. Este discreto adeus foi um testemunho comovente de seu compromisso vitalício em criar uma identidade distinta. Uma declaração silenciosa de que seu legado não seria diluído pelas armadilhas da fama. Hoje, sua história continua a intrigar estudiosos e cinéfilos, oferecendo uma janela para a complexa interação entre imagem de estrela e convicção pessoal na história do cinema inicial. Bela Lugosi. Na fraca luz do crepúsculo e entre o ruído dos rolos de filme vintage, o legado de Bela Lugosi paira enorme, uma presença espectral para sempre entrelaçada com o mundo do horror.
Nascido em 20 de outubro de 1882, Lugosi tornou-se sinônimo do gótico. Sua interpretação de Drácula deixou uma marca indelével no cinema. Sua atuação medida, quase hipnótica, e presença poderosa transformaram o medo em uma forma de arte, cativando o público e definindo uma era de narrativas macabras. Fiel ao personagem que imortalizou, a escolha final de repouso de Lugosi foi tão dramática quanto sua vida na tela. Quando ele faleceu em 16 de agosto de 1956, foi enterrado com a vestimenta completa de Drácula, incluindo a icônica capa preta, transformando seu túmulo em uma homenagem viva ao seu papel mais famoso. Este sepultamento teatral não foi apenas uma referência a um personagem, foi uma afirmação firme de sua identidade, borrando as linhas entre atuação e realidade. Hoje, seu local de descanso é um marco tangível para entusiastas do horror e historiadores de cinema, convidando os visitantes a explorar o legado duradouro de um homem que nunca deixou de personificar o espírito do sombrio e misterioso. Errol Flynn. Errol Flynn, nascido em 20 de junho de 1909, continua sendo um dos ícones duradouros de aventura e romance de Hollywood. Conhecido por suas energéticas representações de heróis ousados em filmes de capa e espada, a carreira de Flynn capturou o espírito de escapismo durante uma era transformadora no cinema. Seu bravado nas telas e suas façanhas, fora delas, pintaram o retrato de um homem que viveu audaciosamente, tanto em sua arte quanto em sua vida. Em uma reviravolta curiosa que sublinha sua personalidade complexa, Flynn expressou um desejo final que contrastava com sua imagem pública grandiosa. Ele originalmente pediu para ser enterrado com uma estátua de uma mulher de cerca de 1,80 m de altura. No entanto, considerações práticas levaram à omissão dessa ideia grandiosa, e, em última análise, ele foi sepultado com uma marcação simples. Este memorial simples oferece uma visão instrutiva sobre a reconciliação entre a celebridade extravagante e a humildade pessoal. O local de sepultamento de Flynn serve como uma referência histórica, destacando o contraste entre as narrativas teatrais do início de Hollywood e as realidades discretas dos últimos desejos. Pesquisadores e entusiastas que visitam seu túmulo encontram não apenas a história de um famoso espadachim, mas também uma lição de como até mesmo lendas escolhem a simplicidade em seus últimos momentos. Escolhendo a simplicidade em vez do excesso, os arranjos finais de Flynn oferecem um comentário sobre o equilíbrio entre o espetáculo público e a determinação privada, proporcionando aos estudiosos uma ligação com o lado humano da lenda cinematográfica. Clark Gable. Clark Gable, nascido em 1º de fevereiro de 1901, permanece uma figura emblemática da Era de Ouro de Hollywood, celebrado por sua presença magnética na tela e charme duradouro. Conhecido como o Rei de Hollywood, a carreira de Gable foi marcada por papéis icônicos e uma mistura distinta de masculinidade robusta com vulnerabilidade sensível. Suas performances memoráveis em clássicos como E o Vento Levou cativaram públicos em todo o mundo, forjando um legado que influenciou gerações de atores. Além de seus triunfos cinematográficos, a vida pessoal de Gable foi marcada por conexões profundas, nenhuma mais significativa do que sua ligação com sua terceira esposa, Carole Lombard. Na vida, Gable valorizava a intimidade e a discrição. Este sentimento se estendeu aos seus desejos finais também. Após seu falecimento em 16 de novembro de 1960, ele escolheu ser enterrado ao lado de Lombard em um jazigo familiar. Este arranjo final, marcado por uma simples placa, reflete sua preferência por uma comemoração privada, em vez das grandiosas exibições públicas tipicamente associadas a lendas de Hollywood. O memorial despojado serve como um testemunho factual de seu desejo por uma despedida modesta. Hoje, o mausoléu da família no cemitério Mount Vernon, na Filadélfia, é mantido como um local importante para aqueles que estudam a história do cinema e a cultura das celebridades. O local de sepultamento de Gable oferece um exemplo informativo de como valores pessoais podem moldar práticas memoriais, fornecendo uma narrativa tangível de um homem cuja vida privada foi tão cuidadosamente considerada quanto sua persona pública. Seu local de descanso final continua sendo um recurso para estudiosos e entusiastas que buscam insights sobre as tradições comemorativas em evolução no cinema. Buster Keaton. Buster Keaton, nascido em 4 de outubro de 1895, continua sendo uma das figuras mais influentes na comédia do cinema mudo. Conhecido por sua expressão impassível e acrobacias físicas destemidas, Keaton criou uma obra que combinava gags visuais inovadoras com um humor sutil e despretensioso. Seus filmes não apenas entretinham, mas também expandiam os limites da narrativa cinematográfica, influenciando gerações de cineastas. Apesar do impacto monumental de sua carreira, Keaton sempre foi conhecido por sua modéstia.
tanto dentro quanto fora da tela. Mantendo esse ethos, seus últimos desejos foram notavelmente simples. Após seu falecimento em 1º de fevereiro de 1966, Keaton foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, especificamente no Court of Valor. Este local, reservado para pioneiros das artes cinematográficas, ofereceu um lugar de descanso digno, mas humilde, para um homem que havia redefinido a comédia. Seu túmulo é marcado por uma placa simples, uma homenagem adequada à sua natureza modesta e um contraste marcante com os memoriais elaborados frequentemente associados a lendas de Hollywood. Hoje, os visitantes do Forest Lawn podem aprender sobre as contribuições extraordinárias de Keaton para a história do cinema, enquanto refletem sobre a simplicidade que guiou sua vida pessoal. Seu local de descanso final serve como um marco informativo, encapsulando o espírito de um artista cujo legado perdura através de seu trabalho atemporal e a dignidade tranquila com que ele abordou a vida e a morte. Spencer Tracy. Spencer Tracy, nascido no dia 5 de abril de 1900, destacou-se como um dos atores mais reverenciados de Hollywood, celebrado por suas interpretações naturalistas e profundidade emocional. Sua habilidade de incorporar uma ampla gama de personagens com honestidade e sutileza lhe rendeu a aclamação da crítica e o tornou um pilar do cinema clássico americano. A carreira de Tracy foi marcada por papéis que exploravam as complexidades da natureza humana, e a sua autenticidade na tela ressoava profundamente com o público ao redor do mundo. Refletindo seu desejo pessoal de privacidade, os desejos finais de Tracy foram tão discretos quanto seu estilo de atuação. Ele pediu um funeral pequeno e íntimo, apenas para a família e amigos próximos. Uma clara diferença das grandes cerimônias tipicamente associadas a ícones de Hollywood. Essa decisão notavelmente excluiu sua parceira de longa data, Katharine Hepburn, sublinhando a separação sutil entre sua persona pública e vida privada. Finalmente, Tracy foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, onde seu local de descanso final é simples, exceto por uma modesta lápide. Hoje, seu local de sepultamento serve como uma referência informativa para historiadores e entusiastas do cinema, oferecendo insights sobre o homem por trás das atuações célebres, um homem que escolheu simplicidade e discrição em sua despedida final. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead foi um ícone cuja extravagância e espírito desafiador definiram uma geração de teatro e cinema. Nascida em 31 de janeiro de 1902, sua presença magnética e perspicácia rápida capturaram a imaginação do público, tornando-a uma figura célebre tanto no teatro quanto no cinema. Ao longo de sua vida vibrante, Bankhead criou uma identidade que não era limitada por convenções, e essa veia rebelde se estendeu até seus desejos finais. Em um último ato audacioso de autoexpressão, ela escolheu ser sepultada com uma garrafa de bourbon, um maço de cigarros e uma cópia da Bíblia. Cada item conta uma parte de sua história. O bourbon e os cigarros representam o estilo de vida indomável e indulgente que ela abraçou tão famosamente, enquanto a Bíblia sugere as camadas complexas de introspecção e talvez uma busca por redenção sob sua persona grandiosa. Este arranjo único desafiou os adereços tradicionais do glamour de Hollywood, oferecendo em vez disso um vislumbre profundamente pessoal, quase íntimo de quem ela era, além das luzes do palco. Sua escolha de sepultamento permanece um símbolo marcante de sua vida. Uma mistura de desafio, humor e autenticidade crua que continua a fascinar biógrafos e fãs igualmente. Hoje, seu local de descanso final, marcado por essas relíquias pessoais, permanece como um testemunho de uma mulher que se recusou a ser limitada pelas normas de seu tempo, deixando um legado duradouro de individualidade sem remorsos. Joan Crawford. Joan Crawford, nascida em 23 de março de 1906, emergiu como uma das lendas mais formidáveis da tela de Hollywood, conhecida por sua beleza cativante e determinação incansável. Sua ilustre carreira foi definida por uma variedade deslumbrante de atuações, que não apenas cativaram o público, mas também redefiniram o arquétipo da estrela de cinema moderna. Ainda assim, por trás da fachada de glamour, havia uma vida pontuada por intensos conflitos pessoais e independência duramente conquistada. Após seu falecimento em 10 de maio de 1977, os desejos finais de Crawford ressaltaram seu desejo de uma saída discreta do olhar público incessante. Optando pela cremação seguida de sepultamento em um modesto cripta, ela escolheu a simplicidade em vez da ostentação tipicamente associada aos ícones de Hollywood. Esta despedida despretensiosa não era apenas sobre humildade. Era uma declaração deliberada de seus valores pessoais, enfatizando a privacidade em uma vida muitas vezes vivida sob os holofotes.
Além disso, Crawford fez a polêmica decisão de excluir seus 2 filhos mais velhos de seu testamento, uma ação que alimentou décadas de especulação sobre a dinâmica de sua família. Hoje, seu modesto mausoléu é um marco informativo para aqueles que estudam a era de ouro de Hollywood, oferecendo insights sobre a complexa interação entre a adulação pública e as lutas privadas. Serve como um lembrete pungente de que mesmo as estrelas mais celebradas podem abrigar narrativas pessoais intricadas e muitas vezes ocultas por trás de suas fachadas públicas.